às vezes a gente olha para uma pessoa que a gente entende que ela está fora daquilo que a gente considera, né, um padrão de normalidade, mas que é uma pessoa que tem suas próprias capacidades, que às vezes vão se destacar comparado às capacidades, às minhas dificuldades. Verdade. Né? São pessoas que têm sua própria história, que passaram pelas suas próprias lutas, estão passando pelas suas próprias lutas, né? E a gente entender isso. Eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa no o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu acho que uma sociedade de sucesso é aquela sociedade que olha quais que são os pontos de fragilidade e cuida daqueles pontos de fragilidade. Não descarta. Não descarta, né? E assim, a gente não precisa nem voltar 100 anos no tempo para falar sobre um movimento que existiu de descarte de pessoas que tivessem deficiência, né? Sim. E que culminou com uma das maiores tragédias da nossa história recente, né? Então, assim, a gente entende que isso não pode se repetir em nenhuma instância, né? A gente não pode falar sobre eugenia em nenhum ponto, a gente não pode falar sobre eugenia social, sobre ignorar essas crianças que têm essa necessidade, né? Ao contrário, a gente precisa acolher, a gente precisa olhar e a gente precisa abraçar e a gente precisa trazer para a conversa, para as conversas, da forma mais natural possível, porque é natural. É natural. Então, tem que ser natural a gente poder conversar sobre isso, a gente poder entender isso e a gente poder dar assistência no máximo possível. Eu ia complementar com uma frase que vai ser só a continuidade do que o doutor falou. Eu recentemente falei sobre isso. As pessoas, as mães, os pais, têm esse receio muito grande quando encontram uma criança com deficiência pela reação dos seus filhos. O seu filho só vai estranhar encontrar uma pessoa com deficiência se ele nunca tiver visto uma antes. Assim como ele vai encontrar se ele encontrar uma pedra cor-de-rosa no caminho, porque ele só viu pedras cinzas. Então, cabe a nós como pais tornar comum para o seu filho ver crianças com deficiência e permitir que o seu filho perceba que a pedra cor-de-rosa não é comum. Porque às vezes você vê as crianças falando: nossa mãe, aquele menino está numa cadeira de rodas. E a mãe fala: cala a boca, menino, disfarça. Preconceito não é o seu filho perceber que o amiguinho é diferente. Preconceito é você mostrar para ele que aquele assunto não pode ser falado. Você ensina o preconceito quando você diz para ele que ele tem que olhar para o outro lado. Quando você diz para ele que ele não pode perceber. Gente, as crianças são extremamente inteligentes. É óbvio que uma criança vai perceber que o Arthur não fala. Que uma criança vai perceber que o Arthur usa fralda. E isso não é preconceito. Preconceito é você gritar. Não olha. Não repara. Disfarça. Porque você mostra para o seu filho que aquilo é uma coisa errada. Então, ajam com naturalidade. Existem sim crianças de 8 anos que usam fraldas. E quando seu filho perguntar: mas por quê? Você vai responder: porque ele precisa. Porque ele não conseguiu aprender a ir no banheiro. Uma mãe falou pra mim: nossa, Camila, mas é tão simples assim. Eu falei: é só você falar a verdade como você fala sobre qualquer outra coisa. Mas mãe, por que ele não fala? Não sei. Vamos tentar descobrir? Vamos lá conversar com ele pra gente descobrir por que ele não fala? É simples. Sejam simples. Sim. Porque os tabus nascem de você não ter simplicidade nas coisas. Ajam com naturalidade. Uma criança com deficiência é uma criança. Ela quer brincar. Vocês podem apostar que ela quer brincar. Se ela vai brincar igual ou diferente, você só vai descobrir se você conseguir se aproximar. É verdade.